Ei, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre análise espacial de dados geográficos e hoje a gente vai falar sobre análise espacial de eventos. E com base no livro de análise espacial de dados geográficos, e o nosso objetivo em si agora ele é de entender a distribuição espacial desses pontos. Então, não sei se você se recorda, na última vez, a gente falou que eventos são pontos que eu poderia, por exemplo, marcar com uma caneta em cima do mapa. Então, é entender e estudar a distribuição espacial desses pontos, testar hipóteses sobre esses padrões observados. Então, essa distribuição de pontos que eu tenho aqui, ela é aleatória, ou ela se apresenta em aglomerados, eles estão distribuídos de forma regular ou irregular. E o objetivo e o interesse é realmente entender essa própria localização espacial dos eventos e outros pontos em estudo. E aí, só para destacar, tem esses dois conceitos que a gente precisa de deixar claro. Então, por exemplo, se eu fizer de uma forma bem simples, pegar uma canetinha, pegar o meu mouse e marcar em cima do mapa lá, eu vou gerar uma área com aquela marcação. E essa área ela não é interessante para o nosso estudo, ela simplesmente acontece, mas ela não é algo que é considerado nesse momento. E é isso também, esses pontos que eles são marcados, eles não são associados de valores. A ideia é realmente marcar a localização espacial. Então, vou pegar, vou marcar onde que está aquilo que eu estou estudando nesse momento. Mas não é interessante atribuir um valor numérico para esses pontos. E aí eu vou ter eventos de dois tipos, né? Vou ter eventos de primeira ordem e de segunda. Os de primeira ordem, eles são mais globais ou de larga escala. E aí, quando eu estou trabalhando com eventos de primeira ordem, eu tenho interesse na intensidade do processo. Então, quantos eventos eu estou tendo por unidade diária? E já os de segunda ordem, eles são locais ou de pequena escala. E eles representam a dependência espacial do processo. Então, qual que é a relação que eu tenho entre um evento que eu marquei, entre um ponto que eu tenho no meu mapa e outro ponto? Então, a dependência entre eles. A ocorrência de um interfere na ocorrência de outro ou não? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E aí, como que eu vou fazer essa caracterização? Então, olha, para eventos de primeira ordem, a ideia é realmente expressar isso com uma fórmula matemática, para facilitar o seu processo, facilitar a sua marcação. Então, a gente vai considerar uma região A. Essa região A, eu tenho essa região como um espaço mesmo, então essa região pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma cidade, e eu vou dividir essa região A em sub-regiões. E dentro dessas sub-regiões eu vou ter os meus pontos marcados. Então, o 1, o 2, o 3, eu vou chamar meus pontos de 1. E aí eu vou ter um número de eventos. Esse número de eventos ele vai ser expressado com esse S, esse SN, e é o número de eventos dentro da minha região S. E eu vou utilizar os dados de esperança e covariância. Então, o que é esperança? Esperança é realmente assim, é um dado estatístico, né? A gente está falando de uma situação estatística, mas a esperança nesse sentido aqui, ela realmente vai muito com o significado da palavra, que é o que eu espero encontrar em determinado ponto se eu não tiver feito uma amostra lá. Então, se eu não tiver ido a campo fazer uma amostragem, a esperança vai me indicar um valor. E a covariância, ela já diz sobre a relação entre dois pontos no espaço. Então, entre duas sub-regiões, se tem alguma relação entre a quantidade de números aqui. Então, a quantidade de pontos que eu vou ter entre duas regiões. E aí, para expressar isso em uma fórmula matemática, eu vou ter um limite, fazendo com que o meu espaço tenda a zero. Então, eu não quero considerar o meu espaço, eu vou tender ele a zero. Eu vou ter a minha esperança da minha quantidade de números. E o meu objetivo com o meu lambda aqui é realmente enxergar a intensidade. Então, quantos números quantos dados que eu vou ter em uma quantidade de espaço. E aí, de forma semelhante, olha, eu vou ter para os eventos de segunda ordem. Então, são eventos locais ou de pequena escala, eu vou fazer uma equação bem semelhante, só que eu vou considerar o quê? A intensidade conjunta, a intensidade entre dois pontos diferentes marcados. Então, eu vou ter meu ponto I, meu ponto J, a equação é completamente semelhante. Só vou considerar acrescentar uma variável aqui a mais. E eu vou tender da mesma forma os meus pontos no espaço para zero.
Eu vou ter também o estimador de intensidade de Canyon. Então, tanto os que eu mostrei anteriormente quanto agora, eu estou querendo o quê? Estou querendo entender a intensidade de um evento no espaço. Então, ó, Canyon, ele faz uma consideração, ele pega como se fosse um ponto aqui, ó. Então, eu vou considerar um ponto, vai ser o centro de onde eu vou distribuir um raio, e o meu objetivo é ajustar uma função bidimensional sobre os eventos considerados. Eu vou compor uma superfície cujo valor ele é proporcional à intensidade de amostras por unidade de área. Essa função ela realiza uma contagem de todos os pontos dentro de uma região de influência, ponderando-os pela distância de cada um até a localização de interesse. Então, por exemplo, essa função de intensidade, ela seria interessante para aquele caso da peste negra que eu dei no vídeo anterior. Então, o meu ponto que eu posso marcar como ponto central pode ser as fontes de distribuição de água, as fontes que eu já mapeei, que eu já vi que elas estão com algum patógeno, as fontes que não estão dando os padrões. E aí, ó, como meu objetivo é realmente traduzir isso em uma equação, eu vou considerar um tal, que ele é o meu raio. As minhas unidades elas estão sempre em um limite inferior ou igual a esse tal. E ele também vai entrar dentro da minha equação. E aí eu vou ter um lambda em função disso tudo, em função do raio. Eu tenho outras equações bem semelhantes. Essas equações, eu vou ter que estudar o meu processo, estudar a função de Canyon, para quê? Para eu saber qual que eu vou aplicar, dependendo do fenômeno que eu tiver. Então, a cada fenômeno, isso pode variar como? Alguns eles podem apresentar um achatamento ou um encurtamento, dependendo da função que eu estou usando. E aí eu tenho esse exemplo aqui, ó, um exemplo de distribuição de casos de mortalidade, foi até o exemplo que eu dei também na primeira aula, e ele é realmente formado assim, a partir desses tipos de equação. E aí, ó, a ideia é que a partir das minhas amostras, a partir dos meus pontos, o que, que eu faço? Eu aplico uma equação para que eu gere esse produto aqui, ó, que é um mapa de intensidade. Aqui, no caso, é um mapa de Porto Alegre, e a gente tem uma distribuição de mortes maior na área central e menor na medida que você vai partindo para os bairros mais isolados. Então, nesse momento, eu estou trabalhando com o quê? Estou trabalhando com um sistema maior. O autor chama de global, mas não necessariamente algo global, eu estou considerando o mundo todo para fazer esse processo. Então, uma cidade pode ser um fator aí que ele chama de global, um estado, e a partir disso você vai ver intensidades ali. Então, você está vendo intensidade, você não está vendo relação entre dois fenômenos. Se você quiser estudar relação, você vai partir para os eventos de segunda ordem, que eu tenho a dependência espacial no processo. E é sobre essa dependência espacial e esses eventos de segunda ordem que a gente vai discutir no segundo vídeo, que é a parte 2 desse processo. Tá bom? Obrigada, gente, e até daqui a pouquinho.